Eu quero começar essa noite saudando a todos os meus irmãos aqui presentes, em nome da Associação Médico Espírita do nosso estado, em nome do Projeto Capelania, e dizer que é uma alegria muito grande e muita expectativa durante os 7 dias da semana, por esse momento estarmos juntos, celebrando esse momento, em nome de Jesus, em nome da nossa Mãe Maria, e sob o patrocínio do professor Eurípides Bassanufo. Nessa noite, meus irmãos, nós temos a graça de receber entre nós a Tassiane Nunes, que é advogada de Brasília, membro da Comunhão Espírita de Brasília, vai nos trazer o tema Saúde e Consciência, a quem antecipadamente eu agradeço. Tassiana, muito obrigada por sua presença e que possamos estar com você mais vezes, porque no nosso coração você já está. Eu quero passar a palavra à nossa querida Tassiane, que ela possa ser inspirado essa noite, nos ajudando a servir melhor em nome de Jesus. Seja bem-vinda. Agradeço aos irmãos, agradeço à Associação Médico Espírita do nosso querido Estado do Espírito Santo. Agradeço o carinho, o acolhimento e para mim é uma honra poder estar aqui servindo junto aos corações queridos, junto a Jesus, porque nada podemos sem o guia e modelo maior que é o Cristo. E assim damos início aos trabalhos de hoje com a temática saúde e consciência. E assim, meus irmãos, que a paz de Jesus seja em nossos corações. É necessário rememorar um período anterior para que possamos compreender a importância da saúde e da consciência. Porque na época do meigo Rabi, também havia muitos doentes, sobretudo da alma, os famintos de amor. E naquele maio radiante não era diferente. Quando as tamareiras, o lago, o mar da Galileia piscoso, cujas redes eram lançadas, e os pescadores ali se alimentavam, e os ventos sopravam aquelas casas pequeninas, no alto, no cume dos montes, junto a 5 muros variados. Cafarnaum era amada por Jesus e até hoje ainda é. Um hino de ternura encravado no coração da Galileia. E a multidão insaciada queria encontrar aquele a quem todos diziam e falavam, porque não adiantava o silêncio que o mestre pediu a Simão Pedro quando da cura da sogra, ou ao leproso que ele também curou no caminho, porque todos o sabiam que chegaria à cidade. E na casa de Simão Pedro, ali em meio a tantos corações queridos, mas também em meio àqueles que não o compreendiam, ele curava, acolhia com o olhar, estendia as mãos, e as chagas purulentas se transformavam em tecidos sãos, as lágrimas em sorrisos, o desarranjo em organização. Aqueles que se encontravam infelizes, na verdade, encontravam o pão da alma, o alimento. E Simão, observando aquela cena, se alegrava por dentro e entusiasmado. Ele sentia o mestre e olhava e fitava e trocava olhares com Jesus. E às vezes percebia-lhe também o desgaste, porque a multidão é insaciável. As necessidades são variadas e haviam muitos buscando Jesus. Até que Simão Pedro se dá conta em um momento, parecia que o olhar de Jesus, que nos penetra no âmago da alma, e de tal forma nos toca e sabe das nossas necessidades mais íntimas. O olhar translúcido e calmo e sereno. Trespassou ali o discípulo e Simão foi chamado no íntimo. E de repente, em meio à multidão, ele diz, o Rabi está cansado.
precisa de um pouco de repouso e recolhimento, e avança em meio à multidão para pegar o mestre pelos braços de maneira carinhosa e fraterna e recolhê-lo um pouco, porque não paravam de chegar pessoas. E Jesus, com imenso amor e acolhimento, olha para cada um daqueles, envolve-os na sua amorosidade e se recolhe por um instante. Então, os trabalhos que seguiam naquela manhã de sol ardente, a face do Cristo já se encontrava pálida, devido às inúmeras curas e benesses perpetradas a cada um daqueles corações famintos. Encontrou, de repente, a paz no lago, naquele mar piscoso, e o pôr do sol já começava, em crepúsculo iluminado, a aparecer no horizonte as estrelas, a observar o planeta Terra. Com os seus cintilantes brilhos, então o vento perpassando a face do mestre e de Simão, que como grande amigo estava ali ao lado dele, para ouvi-lo naquele momento, para ter um momento com o mestre mais íntimo e talvez ouvir dele algo. Foi quando Simão Pedro, com seu coração radiante, estava alegre e feliz porque tudo acontecera em sua casa. Percebeu que os olhos de Jesus se encontravam marejados. E ele não compreendeu por que Jesus estava com o olhar daquela forma, de repente. Senhor, Rabi, choras? Certamente deve ser de alegria, porque nós hoje fizemos tanto bem, acolhemos a tantos, curamos outros tantos. E Jesus, fitando Simão, com o imenso carinho que lhe é peculiar de sempre, de acolher cada um de nós como suas ovelhas, sabendo quem nós somos de verdade. Jesus não julga, Jesus acolhe, compreende as nossas limitações e a nossa infância espiritual. E nos revela a verdade para que venhamos a sair de nós mesmos e alcançarmos a maturidade psicológica e a consciência, a saúde integral. Mas ali Simão estava fitando o mestre, e dentro desse questionamento um silêncio se fez inicial. E Jesus, olhando para Pedro, disse: sim, Pedro, choro, mas não de alegria. Choro, Simão, porque nem tu nem eles me compreendem ainda. Neste momento, Natanael se encontra entre mulheres infelizes em meio ao vício. Eis que Natanael, ben Elias, judeu que vivia um extremo sofrimento no garbado, em meio à paralisia e às febres constantes, se encontrava entusiasmado, se embebedando e junto aos amigos dizendo: aconteceu comigo hoje um milagre. Eu fui levado à casa de Simão, depois de muito pensar nele, e de repente lá me encontrava, porque os amigos decidiram levar a minha cama até lá. E subindo as escadas na lateral da casa de Simão Pedro, como não havia como adentrar no lar devido à multidão que se encontrava à porta, me colocaram pelo telhado. E o meu corpo em frangalhos e as dores imensas. E ainda assim a minha cama foi colocada pelo telhado e os amigos conseguiram colocar-me ao centro da sala. E parecia que ele já me esperava, me aguardava. Todos abriram espaço e a minha cama foi colocada ali ao centro da casa de Simão, o pescador. E de repente ele me fitou nos olhos em silêncio e disse meu nome, Natanael, ben Elias. Crês que eu possa te curar?
E ele disse, eu creio. Ser limpo. E de repente, Natanael sentiu seu corpo estremecer e percebeu que se encontrava curado da paralisia. Mas naquele instante não sabia muito como reagir. A alegria era imensa, mas ao mesmo tempo não sabia como agradecer. E Jesus emendou, os teus pecados também são perdoados. E de repente, a balbúrdia se fez, pois que alguns que se encontravam de fora, os fariseus e os escribas mais arrogantes, entenderam que aquilo era blasfêmia. Então Natanael hesitou, ficou em dúvida, seria mesmo possível os meus pecados serem apagados? E Jesus, lendo o pensamento de Natanael, disse, é mais fácil curar os seus pecados ou pedir para que um paralítico levante ou ande e ande. E Natanael olhou para ele e disse, levantar e andar. E Jesus, pois que tome da tua cama e vá, levante-se e volte para casa. Natanael foi, com um entusiasmo no peito, quase que infantil, mas sem dar-se conta de que a verdadeira cura era necessária. Mas ele se permitiu todos os tipos de paixões e arroubos naquele momento. E Jesus percebia que ele atrairia para si novamente a doença, pois que ele não havia entendido a importância da cura. E Jesus via as imagens de Natanael em meio a inúmeras mulheres infelizes que, na verdade, comercializavam o próprio corpo, infelizmente, irmãs nossas, e que naquele momento se encontravam também em dor, e ele desfrutando da balbúrdia e do vício, entre vinhos e gargalhadas. Jesus fitou Simão e disse, ainda não me compreendem, porque o reino dos céus e as bem-aventuranças não podem ser colocados em um vaso adoecido, em um vaso imundo, porque é um vinho puro e captoso. É para que compreendamos e para possamos saciar a nossa alma e para que despertemos para a realidade da vida e a verdade que nos libertará. Mas um consolador virá, Simão. E neste momento, Simão olhou para o mestre, e aí, então, mestre, neste momento o compreenderemos? Ele disse, ainda não. Mas este Consolador ficará de tal forma com todos vocês que rememorará meus ensinos e os conduzirá invariavelmente ao amor e à verdade, conforme eu ensinei. Ainda demorará, mas chegará o momento da compreensão. Então Jesus, perpassando o olhar pela paisagem, ali a natureza era testemunha daquelas duas almas iluminadas. E Simão, fitando o mestre, entendeu que ainda havia muito que se compreender, porque a verdadeira cura que Jesus veio nos trazer é a da alma. E o Consolador prometido veio, arrombando os túmulos, e as vozes dos céus vieram trazer a realidade espiritual da vida e nos despertar para a consciência do espírito, que nos é imprescindível na construção da saúde. Ali ainda não havia a cura completa de Natanael, porque no seu coração ainda trazia muito egoísmo e paixões. E quantos de nós não deixamos, não nos debilitamos a organização física e, sobretudo, o campo perispiritual e o nosso espírito pelas condutas irrefreadas, pelos impulsos mal contidos,
pelas ambições não freadas, pelas angústias e emoções alimentadas negativamente e deixamos de ser aquilo que foi colocado na mensagem inicial de André Luiz, a farmácia do próximo, quando muitas das vezes nos colocamos em uma atitude de reação, ao invés de agirmos, de termos ação benéfica e vontade bem direcionada no bem, conforme nos coloca Joana de Ângeles. Jesus veio trazer esse despertamento. E naquele momento ele revelou a Simão Pedro que haveria um Consolador. E o Consolador nos revelou a partir do Livro dos Espíritos, quando Kardec, como nosso codificador, pedagogo escolhido na erraticidade para ser o codificador da doutrina na Terra, nos trouxe a seguinte pergunta: onde estão escritas as leis de Deus? E os espíritos respondem: na consciência. Pois que sabemos, no fundo, no âmago de nosso ser, como devemos nos conduzir, e vamos também aprendendo nesse processo em que a alma evolui a partir da vivência na Terra das várias reencarnações, e verifica-se que nós, a partir das provações e das expiações, crescemos também pelo sofrimento. Porque o sofrimento, em alguns momentos, também é alimento para que venhamos a despertar a consciência que nos levará a uma conduta reta, mais equilibrada e direcionada à nossa própria harmonia e à compreensão verdadeira do ensinamento maior que o Mestre nos trouxe. Amarás a teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E o amor a si mesmo não é algo egoísta, não é algo que deve ser individual, mas é a compreensão de que a nossa harmonia e o nosso processo de autoconhecimento que nos gera o crescimento e o amadurecimento do ser, e o ser psicológico se torna maduro, é que nós verdadeiramente exerceremos esse amor ainda mais abnegado. Conforme respondem os espíritos também a Allan Kardec, dizendo da abnegação. O Consolador veio nos trazer ainda mais a saúde integral do ser, porque é o médico das almas. Porque Jesus já nos trouxe a cura para as nossas almas. Porque muitas das vezes estamos doentes do corpo físico, mas essa doença nos traz o despertamento espiritual e a iluminação necessária ao nosso crescimento maior. Às vezes a doença também se demonstra um bálsamo para que aquele não venha a falir ainda mais. Então é saber interpretar e compreender o que a vida exige de nós em determinadas circunstâncias e não nos deixarmos levar pelos processos de desespero e revolta que todos nós nos levamos em algum momento e que, na verdade, nos debilitam por dentro e fazem com que no ser consciente, no ser que deveria ser consciente, como coloca Joana de Ângeles em Um Ser Consciente, surjam fissuras perispirituais, que ocasionam a desorganização celular e física. Quem de nós poderia imaginar que rancor, raiva, inveja, ciúme, sentimentos infelizes pudessem gerar doenças terríveis, desorganizações orgânicas, porque, em verdade, toda doença se inicia no espírito, na mente em desalinho. Então, nós precisamos desta consciência de que somos seres imortais sobretudo, e nos conduzirmos de tal forma que possamos vivenciar a verdade permitindo que ela nos liberte das amarras materiais, das posses, das ansiedades extremas, das irreflexões, da rigidez que afasta, que irrita, ao invés de agregar, como está colocado em O Evangelho segundo o Espiritismo. Que possamos compreender que a consciência desperta, saindo da consciência de sono, conforme nos ensina Joana, com ela desperta e voltada ao exercício do bem e da caridade,
conseguimos alcançar a cura interior, a saúde integral, a clarividência com relação aos sinais da vida e aquilo que ela quer de nós, como aprendizado e crescimento moral. Pois está colocado também lá em Santo Agostinho. O objetivo da reencarnação, da nossa encarnação e da nossa existência, não é a aquisição de coisas. Não são os títulos, as posses, as posições sociais momentâneas que ocupemos, mas sim o nosso processo de evolução moral. Porque da onde nos encontramos, como nos diz Joana em Messe de Amor, podemos realizar o bem, a caridade. Por isso, a caridade material e moral são possíveis a todos, porque da onde nos encontramos podemos exercitar o bem. E assim nos reformarmos intimamente e nos tornarmos verdadeiramente homens e mulheres de bem. Porque domando as nossas más inclinações, desenvolvendo a consciência em nós de que temos limites, de que sim, ainda temos o egoísmo a ser trabalhado, mas de que podemos aceitar as nossas limitações e trabalhar com coragem para modificá-las e transformá-las em virtude, é que deixaremos que esse sol interior, conforme nos diz Lázaro e o Evangelho, irradie de nós, para de tal forma cantarmos hosanas, ainda que vivenciando dificuldades. Nos mantermos em equilíbrio e uma serenidade possível diante dos desafios existenciais. Porque os cristãos primitivos desciam aos circos máximos. Encanto e alegria, prestes a serem devorados pelas feras. Mas as feras do mundo hoje, muitas delas se encontram incita em nós ainda, necessitando serem amansadas, trabalhadas. E os circos máximos se tornaram o mundo inteiro porque os muros caíram. Então nós interagimos uns com os outros para crescermos em espírito e verdade, para construirmos a verdadeira fraternidade, desenvolvendo em nós a consciência, desenvolvendo em nós a capacidade de amar, porque é a capacidade de amar que nos traz saúde. Na mensagem Saúde e Consciência, em Momentos de Saúde e Consciência, de Joana de Ângeles, ela nos alerta, dizendo que devemos atentar para momentos em que nos encontramos extremamente irritadiços, em que não queremos perdoar, em que estamos profundamente magoados e não queremos sequer encontrar outros irmãos que pensam diferente de nós. Devemos nos atentar a esse tipo de reação para observar em nós o que é necessário modificar, para que venhamos a nos libertar destas amarras que nos retiram a paz interior. Porque a consciência tranquila, ela proporciona a saúde. A consciência em paz, ela nos proporciona um equilíbrio orgânico, psíquico e espiritual. E, sobretudo, também afasta de nós e, de alguma forma, permite um equilíbrio maior diante dos processos de influenciação espiritual negativos, os processos de obsessão, que todos nós sofremos em algum grau, mas que podemos, sim, superá-los a partir de uma conduta voltada ao equilíbrio e à serenidade. Joana tem a oportunidade de nos dizer também, não lance para longe a sua serenidade, pois que é uma joia muito cara e com dificuldade conquistada por ti. Defrontarás sempre com pessoas confusas, irritadas, desgostosas, que ainda estejam vivenciando conflitos interiores. Não te desgaste com elas, competindo nas mesmas faixas de desequilíbrio em que se encontram. Porque, na verdade, não devemos competir com o outro, se o outro se encontra em desequilíbrio. Que possamos levar a ele um pouco mais de paz, de serenidade, mas que isso, se não for possível no momento, que possamos ao menos silenciar e, recebendo algum cardo, algum espinho,
conforme nos ensina André Luiz, que possamos envolver no algodão da misericórdia, do perdão, e não entregar esse espinho de volta ou ficar com ele nas mãos para nos ferir ainda mais, porque isso nos retira a paz e a saúde, assim como a consciência de culpa. Nós todos erramos, nós todos temos os nossos limites e as nossas dificuldades. Mas Jesus, conforme nosso irmão Odilon estava falando no início, nos diz muito bem e nos convoca: tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus nos ensinou, enfrentando o Calvário e a cruz infamante, a como podemos, sim, vencer o mundo. Mas precisamos acreditar e crer, ter esta fé capaz de transformar e de transportar as montanhas íntimas da má vontade, da preguiça, da acomodação, que muitas das vezes nos deixamos levar e com isso evitamos um momento ou então deixamos para depois a reconciliação com o adversário, a reconciliação conosco diante de uma conduta infeliz que tivemos e que podemos sim perseverar no bem e reparar. Compreender que o Consolador nos trouxe realmente a consolação porque permite a vitória sobre a morte. Porque nos demonstra e evidencia isso pelo método, conforme nos diz Kardec em O Livro dos Médiuns, quando os médiuns trazem as respostas além-túmulo e evidenciam que a vida continua. Então, o Consolador prometido nos ensina a superar também os desafios existenciais, os conflitos existenciais que todos nós temos e que podemos, sim, superar por essa conduta voltada ao bem e à caridade. A vivência das bem-aventuranças, a carta magna da humanidade, conforme foi cantada pelo Mestre Jesus, no alto do monte, ao qual nos ensinou que seríamos bem-aventurados se buscássemos reconciliarmos-nos com nós mesmos, exercitando o perdão, a misericórdia, compreendendo que no momento em que choramos, também seremos consolados, porque seremos consolados se assim também compreendermos a importância e o aprendizado daquele sofrimento. Porque bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os mansos e os pacíficos, que herdariam a terra porque os violentos iriam se matar, infelizmente. E os pacíficos observariam essa destruição. Então nós devemos emanar amor e paz para que a violência se arrefeça e para que exercitemos a não violência. A começar por embainhar as nossas línguas, que muitas das vezes também são agressivas e não só nos desorganizam a saúde, como também desorganizam a saúde alheia do nosso próximo. A importância de nos conduzirmos no bem, a importância do despertamento para a verdade. Isso que nos traz saúde, e a partir desse despertamento é que conseguiremos superar a culpa, superar o remorso, as dificuldades íntimas que muitas das vezes ocasionam os nossos desequilíbrios. É a partir disso que Jesus nos trouxe a cura integral do ser. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, e encontrarei repouso para as vossas almas. Porque é na humildade, é no exercício da caridade, e os pilares fundamentais da doutrina do Cristo estão na humildade, na caridade, é que encontraríamos, assim, o equilíbrio necessário para seguirmos adiante. E ele nos chamava até ele, e esse também é um instrumento iluminado de aquisição da consciência e da saúde integral. Porque todos nós temos a nosso dispor a oração.
E a oração também é uma ferramenta fundamental de encontro conosco, de despertamento interior e, sobretudo, de religação com Deus e com o Mestre, nosso guia e modelo maior, Jesus. Vinde a mim, e o que temos feito do vinde a mim? Será que estamos deixando realmente a nossa alma, o nosso ser espiritual, ir até Ele com sinceridade? Chorar, desabafar, sentir esse acolhimento de amor em nosso coração, sentir o calor de Deus por nós que nos ama e que por suas leis nos envolvem em imenso amor, nos conduzindo para o progresso que é inevitável, porque a felicidade é inevitável. Nós encontraremos e conseguiremos desenvolver em nós a partir da compreensão desta consciência e da realidade da vida. Então, será que estamos indo até o Mestre? O que temos feito dele? Porque ele já nos deu o caminho da vitória sobre nós mesmos e da capacidade que temos, conforme nos coloca Joana de Ângeles, da decisão de sermos felizes. Porque nós também podemos decidir ser feliz. Quando ela nos diz que o psiquismo divino flui através de mim, Deus sustenta-me e conduz-me em todos os meus dias. De mim depende coordenar os movimentos, eleger a meta e avançar. Se estivermos imbuídos de uma boa causa, de uma intenção iluminada, não há por que temermos. O único mal que há a se temer, conforme nos ensina, está em nós ainda. Aqueles que nos querem fazer mal, ou que eventualmente não nos compreendam, são dignos de compaixão nossa. Porque é melhor ser magoado e ferido do que ferir, magoar. Melhor é ser incompreendido do que não compreender. Porque Jesus já nos ensinava: não resistais ao mal que vos queiram fazer. Não vades ter com os gentios. Não é necessário forçar a ninguém o convencimento. Porque podemos, com o nosso exemplo, sim, influenciar de maneira a arrastar outros irmãos conosco, pela influência que exercemos benéfica, porque irradiamos, emanamos, e é da qualidade dos fluidos que temos mais saúde, bem-estar ou desdita ou mal-estar, a depender daquilo que utilizamos, a depender do uso do nosso livre-arbítrio. Porque temos a liberdade de escolha como seres imortais. E compreendendo que é mais importante ser do que ter, nos conduziremos para melhor de tal forma que não viveremos tão arraigados ao mundo material, mas entendendo que a matéria é instrumento de evolução. Ela tem a sua importância, sim, mas não podemos nos escravizar a ela de tal forma nos conduzirmos por paixões, por vícios, porque de nada adianta alimentarmos a hora vazia, porque a hora vazia nos levará ao desequilíbrio mental e físico. De nada adianta alimentarmos os maus hábitos, não. Porque não se preenche, não se planifica diante de um vazio existencial com coisas, com roupas, com comida, com álcool, com as drogas, não tem como. Porque o vazio só aumenta. E se eu me conduzo de maneira também refreada no campo da sexualidade, também eu sinto a sede da água do mar. Porque é insaciável e nos leva a uma derrocada e muitas das vezes nos conduz até mesmo a processos de depressão profunda e ao suicídio. Jesus veio nos libertar de tudo isso. Porque veio nos convocar conforme convocou o apóstolo da gentilidade na entrada de Damasco, a despertar. E Paulo nos convoca: desperta, ó tu que dormes.
para que venhamos a compreender ainda mais a importância da existência atual, a importância da nossa reencarnação, e que, sobretudo, estamos aqui para evoluir e para nos tornarmos saudáveis de maneira íntegra, para sermos o sal da terra, aqueles que vieram semear nos corações, para que venhamos a nos equilibrar de tal forma que possamos receber em nossos corações outros irmãos que em desequilíbrio encontrem em nós a sombra e um pouco de pausa e o fruto doce diante de uma viagem tão áspera, tão árdua. Esse é o papel do cristão, levar a esperança aos lugares. Porque cristão espírita, já nos disse Paulo em O Evangelho é uma só, é a mesma coisa. Então, vivemos de tal forma que, entendendo essa realidade, possamos nos curar, sobretudo das chagas da alma, das fissuras perispirituais, e assim nos tornarmos seres ainda mais amadurecidos, conhecedores da jornada e conhecendo a nós mesmos, conforme o exercício diário simples, ensinado por Santo Agostinho em O Livro dos Espíritos. Fazei como eu fazia. A cada noite eu refletia e pensava em que eu havia acertado ou não. Antes de dormir, eu pensava em como foi o meu dia e o que eu precisava melhorar para o dia seguinte. E assim o codificador da doutrina também nos deixou a lição, nos legou essa lição imorredoura, pautada em O Evangelho, quando diz que o papel do espírita é ser melhor hoje do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Porque nós temos essa ferramenta em nossas mãos da compreensão de que a vida exulta e de que o convite dela é para que retiremos dela o melhor e para que venhamos a superar os obstáculos e as dificuldades com mais equilíbrio, com mais harmonia, para que possamos imantar o planeta que agora avança a passos ainda mais céleres a regeneração, entendermos que, sobretudo, com consciência de paz, com uma consciência reta, buscando exercitar o dever diário, pois que a consciência nada mais é do que esse dever também exercitado no bem, o dever que nós temos que cumprir, regenerarmos os nossos corações, pois que a regeneração do orbe não vai ser espetaculosa, mas começará a incitar no coração humano. Conforme Jesus respondeu a Hanã, está lá colocado em A Boa Nova, o meu reino não é deste mundo, mas o meu reino é composto de homens e mulheres de boa vontade, que eu convocarei em todas as partes. Mas por acaso os conhece Roma, Atenas? Conheço a justiça e a verdade, responde Jesus a Hanã. Porque ele nos convidou a todos para que pudéssemos construir o reino dele em nossos corações. Ele não foi aos palácios convidar os homens que vestiam púrpura. Ele escolheu os mais simples, os ignorantes, para formarem o seu colégio, demonstrando a nós que todos nós temos capacidade, que todos nós podemos alcançar, sim, as nossas metas edificantes, a nossa modificação moral para melhor, e que todos nós podemos trabalhar em prol uns dos outros na construção dessa fraternidade e desse mundo novo, que será um mundo de regeneração, ainda com dificuldades, ainda que com obstáculos a serem superados, pois que a maldade e o egoísmo não serão de todo extirpados. Mas o bem se sobreporá, o bem aparecerá ainda mais iluminado de tal forma que o progresso, como está colocado em O Livro dos Espíritos, passará como uma roda sobre aqueles que infelizmente se colocarem como obstáculos porque irão compreender, pelo convencimento geral, a importância do processo evolutivo e de nós nos amarmos uns aos outros, porque esta é a verdadeira cura, esta é a verdadeira saúde, porque de nada adianta termos o corpo físico perfeito
se não utilizamos ele para o bem. Se utilizamos meramente para a vaidade, para colocar os outros em um caminho de derrocada, para se utilizar dos outros irmãos em relacionamentos irrefletidos e frívolos, para muitas das vezes utilizar o corpo mais para os vícios do que para a construção sincera no bem, para a edificação de algo melhor. Então, se temos saúde, é como está colocado em Joana de Ângeles, temos um talento, então não devemos enterrar, mas sim multiplicá-lo no bem. Se temos a organização física perfeita, o que temos feito dela? Será que temos a preservado da maneira adequada, cuidando do corpo e do espírito, conforme nos ensina o espírito de Jorge? Ou teremos colocado o corpo físico sob injunções graves desnecessariamente? E estamos desperdiçando o nosso tempo existencial com coisas que não nos são essenciais. Porque tudo aquilo que nos falta não nos é essencial, conforme ensina Joana de Ângeles. Porque o essencial nós conseguimos identificar, mas foi necessária uma pandemia para fechar tudo e demonstrar para nós que existiam coisas essenciais, que estavam acima das coisas que não são. Às vezes a doença aparece para evidenciar a nós a importância de compreendermos uns aos outros, de exercermos a fraternidade mútua e, sobretudo, de que não se escasseie mais a solidariedade que precisamos mutuamente no exercício e na construção de uma nova sociedade, de um novo mundo, de uma nova concepção e visão com relação ao todo. Mas Jesus já inaugurou a era do amor. E por isso não devemos temer e, sobretudo, devemos nos manter no caminho reto, no caminho da construção da virtude. E não importa se seremos conhecidos ou não, porque haviam muitos virtuosos perante Deus, conforme São Vicente de Paulo, entre outros, que eram desconhecidos dos homens, mas conhecidos de Deus. Então, que possamos exercitar o nosso processo de autocura a partir do nosso autoconhecimento, reconhecendo aquilo que precisamos trabalhar intimamente, e assim seguirmos adiante, com coragem e bom ânimo para a transformação moral de que necessitamos, e assim desenvolvermos a saúde integral, tendo a consciência do self, deixando-nos nos guiar pelo self, colocando o ego, esse conceito junguiano trazido por Joana de Ângeles em suas obras, a serviço desse ser maior que nós somos, e não amesquinhando o nosso ser espiritual para colocá-lo limitado às vontades e aos desejos irrefreados, que muitas das vezes vão nos conduzir mais ao sofrimento e à expiação do que a um processo edificante ou de reparação. Que possamos desenvolver isso cada vez mais, e que já Jesus já nos trouxe no passado, há mais de 2000 anos. Então nós temos este que, conforme Divaldo nos coloca, dividiu a história, porque não coube nela, e nos trouxe então a verdade libertadora. E falar do Cristo nos emociona intimamente, e não tem como não rememorarmos do Mestre, e também do cantor excelso, do paizinho Francisco de Assis, que foi quem melhor lhe imitou, e também nos trouxe e nos ensinou o caminho para a saúde, dizendo da importância de compreendermos mais do que sermos compreendidos, de amarmos uma vez mais ao invés de sermos amados. E ele, que melhor imitou Jesus, também rememorou a era do amor, nos ensinando este caminho de perdão, de autoconhecimento, de compreensão, de acolhimento, de amor. Que possamos deixar que o sol do amor ilumine os nossos corações. E que, sobretudo, Jesus seja o nosso verdadeiro modelo e guia. Porque não são os homens débeis da humanidade que são como nós, limitados. E conforme Marco Prisco nos diz também, não confunda a doutrina com os espíritas, porque os espíritas também estão em processo de evolução, estão com as suas limitações ainda,
Mas a doutrina é perfeita. E Jesus veio nos trazer essa verdade com relação ao amor e nos convocou a uma era nova em que podemos, sim, exercitar o bem e adquirir a saúde da alma. Que possamos compreender ainda mais isso e esculpir em nossas almas estes ensinos que nos são tão caros e que muitas das vezes, no dia a dia, na correria, nas tribulações, porque mais do que viver tribulações é, sobretudo, aprender a viver uma vida bem vivida, conforme nos disse André Luiz no início da mensagem, e entender a importância dessa verdade libertadora e que nos traz tanta paz e já nos norteia como ele é, o guia e modelo da humanidade. Então que possamos nos guiar por aquele que não tinha coroa e era chamado rei, não tinha títulos e foi chamado mestre, não tinha uma pedra para recostar a cabeça e, no entanto, foi o que libertou a todos nós, existindo e vindo a reencarnar, enfrentando o Calvário e ressurgindo logo em seguida, na verdade, se materializando aos irmãos que ficaram ao Colégio Galileu e assim deixando para nós a mensagem da imortalidade da alma e de que podemos, sim, superar os nossos limites morais e, sobretudo, nos tornarmos seres mais autocentrados e, assim, construirmos o nosso processo luminoso de autoiluminação, aquilo que Jung chama de individuação, aquilo que todos nós podemos e nos conduziremos invariavelmente, que é o progresso do nosso ser espiritual. E assim é a verdadeira saúde. A saúde consciente, a saúde que sabe do dever a cumprir, que sabe da sua conduta em meio social e que vivencia o amor, conforme nos ensinou Jesus. Então, meus irmãos, eu concluo agora as reflexões da noite, agradeço imensamente pela oportunidade e me coloco à disposição, se fosse possível fazer uma prece de encerramento também, não sei se para a gente passar para a próxima etapa dos trabalhos. Jesus, meigo Rabi da Galileia, agradecidos estamos por este momento de reflexão. Nós sabemos, Senhor, que ainda claudicamos, caímos e erramos, que são parcos os nossos recursos de amor, Jesus. Mas estamos aqui diante de Ti, Mestre, com uma vontade imensa de acertar, de amar. Auxilia-nos, Senhor, a Te compreender de uma vez por todas e entender que estamos na vida não para vivermos de maneira frívola e distraída, mas, sobretudo, vinculados ao Teu coração e à consciência cósmica que nos envolve. Esta que é a inteligência suprema de todo amor, que conduz a cada um de nós à evolução. Jesus, auxilia-nos, porque sabemos, Mestre, Tu conheces cada uma das Tuas ovelhas pelo nome. Auxilia-nos nesta hora, pois que sabemos das nossas responsabilidades inúmeras e não queremos falir, Senhor. Mas se ainda assim cairmos, Jesus, assim como caístes no Calvário 2 vezes, permita-nos, Senhor, nos levantarmos e carregar a cruz e segui-lo, sem hesitar no coração, porque não há o que hesitar quando queremos o bem.
quando queremos a fraternidade e amar, permita-nos, Senhor, que venhamos a ser suas ovelhas dóceis e servidores, os ceifeiros na tua vinha, para que trabalharemos, para que venhamos a trabalhar junto a ti, Jesus. Ainda que convocados na última hora, permita-nos, Senhor, a bênção do trabalho e que possamos colocar as mãos na charrua sem olhar para trás, mas certos da decisão de sermos felizes contigo, Senhor. Conscientes da nossa vida e de que somos imortais. Que sejamos mais, Senhor. Que assim seja. Com muita emoção, eu quero agradecer a minha irmã Tassiane e ao irmão que bondosamente a acompanhou nesse momento tão sublime, tão intenso, que com tanta meiguice, com as palavras tão bem entoadas, tocou fundo no nosso coração, que certamente nesta noite deixou uma semente que vai germinar forte, que vai germinar vigorosa e que vai nos tornar melhores hoje do que fomos ontem. E nos tornar mais hábeis na arte de transformar pranto em sorriso e colorir os ambientes lúgubres dos hospitais, das casas, dos asilos, de tantos locais onde tem irmãos, onde os irmãos jazem na dor, no sofrimento. Que Jesus te ampare, minha irmã. Obrigado pela emoção desta noite. Obrigada também. Eu agradeço muito. Quando a gente fala de Dr. Bezerra e Dr. Eurípides, Eu sei. é difícil segurar a emoção, porque a gente sente uma presença psíquica muito forte, né? Eu sei. E a gente não é nada, né? A gente está aqui só para trabalhar, para servir. Então, é uma coisa muito boa, graças a Deus. E assim, a equipe espiritual da AME é linda. Então, assim, é só agradecer os senhores, agradecer a todos por tudo, né? Agradecer a nossa querida Carol também, que com o trabalho dela ímpar, né? De apoio logístico também, né? Muito Só bacana. peço... O Odilon. Agradecer a todos. Gratidão. Só peço a Jesus que nos ampare, que nos dê condição de levar adiante esse estandarte, a mim e aos meus irmãos aqui presentes, com tanta responsabilidade. Eu não quero me prolongar mais, não quero ser egoísta, não vou fazer pergunta, porque eu não vou conseguir, mas eu quero abrir para os irmãos aqui presentes que possam interagir com você, Tassiane. Pois não, à disposição. Enquanto algum irmão prepara uma pergunta aí, eu queria fazer a você a seguinte colocação. Pois não. No seu entender, qual é a proporção entre as nossas responsabilidades enquanto conhecedores de uma verdade morredora da doutrina consoladora? Nós temos esse conhecimento dessa doutrina e os nossos procedimentos, nossos atos enquanto seres encarnados. José, é uma pergunta profunda, né? Mas que, na verdade, nós já temos a resposta trazida pelo Mestre, quando ele diz: a cada um conforme as suas obras, e muito será cobrado aquele que muito é dado. Então, certamente, quando nós temos acesso à doutrina espírita, e longe de nos colocarmos acima de qualquer religião, de qualquer outra compreensão da realidade que outros irmãos tenham, longe disso, mas é sem dúvida uma responsabilidade elevada, porque nós não podemos dizer mais, quando chegarmos ao outro lado, eu não sabia. De alguma forma, eu sei, de alguma forma eu alcancei esse conhecimento iluminativo, então o que eu faço dele? Eu consigo transformar ele em realidade na minha vida? Como eu estou me conduzindo? Agora, todos nós
teremos dificuldades a enfrentar. E os espíritos nos são extremamente acolhedores, na medida em que eles respondem isso também, eles colocam a instrução dos espíritos no Evangelho. Quando os espíritos nos dizem, a vida é composta por 1000 nadas, 1000 picadas de alfinetadas. Eu também o sei, eu já estive aí e eu sei das dificuldades. A gente vai encontrar isso em Um Espírito Amigo, vamos encontrar em Fenelon, quando eles estão dizendo dos percalços que encontraríamos ao viver encarnados. E Jesus também nos adiantou isso quando dizem, se fazem isso ao ramo verde, o que não farão. Ao seco. Então, nós ainda temos essa secura a ser trabalhada no nosso íntimo, que é derivada do nosso egoísmo, mas a grande chave é exatamente essa, é o quanto nos esforçamos sinceramente no bem para nos modificarmos. Pois adquirimos uma das virtudes, conforme está colocado lá em Um Homem de Bem, a todas as demais iremos nos conduzir, ou seja, é importante que não venhamos a enterrar o talento, porque nos será retirado, ou seja, será dado aquele a quem pode multiplicar mais. Mas compreendemos que, ainda que com limitações, nós podemos sim evoluir. E aí sim, nós teremos a responsabilidade arrefecida diante da intenção, diante das dificuldades enfrentadas, mas a nossa responsabilidade cresce na medida em que, sabendo, não fazemos nada, não nos modificamos e nos mantemos numa conduta irrefreada, irrefletida. É aquele médico que não está consciente. Ele possui o conhecimento técnico, ele sabe e ele trata os pulmões, mas ele, por exemplo, continua desenvolvendo o vício do tabaco. Ainda que isso seja difícil para ele, isso seja uma bengala emocional, psicológica, e nós devemos compreender e, sobretudo, tentar acolher da melhor forma possível, mas que ele possa tomar consciência de que ele está se conduzindo de uma maneira que vai levá-lo até mesmo, né, de uma maneira um pouco mais aprofundada, a gente pode citar aqui, a um suicídio inconsciente. Ele não está se apercebendo disso. Então, o que ele está fazendo com o conhecimento dele, que ele já tem como um especialista, como uma pessoa da ciência? E André Luiz viveu isso também, né? No Nosso Lar fica evidente isso no princípio de O Nosso Lar. Então, a gente também tem responsabilidades, e nós espíritas, se nós pegarmos em Tormentos da Obsessão de Manuel Flamengo de Miranda, o Hospital Esperança demonstra isso. Né? Os médiuns falidos, aqueles, né, irmãos que, ao invés de esclarecerem, de buscarem semear, né, sair como semeador a semear, entendendo como essa semente ia cair no coração de cada qual, porque Jesus não disse que ela iria dar frutos iguais, mas sim sazonados. Eles iriam dar 30, 60, 100 por um, porque vai depender da compreensão de cada um, né? Do nível evolutivo de cada qual. E às vezes se tornam esgrimistas da palavra, né? E aí querem impor, né? Querem violentar consciências, e aí acabam perdendo o sentido de semear, de buscar servir, de não se colocar de maneira arrogante ou vaidosa, e acabamos resvalando nisso também. Então, tudo isso compõe esse processo de responsabilidade. E, conforme está colocado lá em Paulo, a intenção também será considerada, ou seja, o nível de conhecimento ou de ignorância serão considerados na avaliação dessa responsabilidade. Então, é uma coisa profunda e bem ampla, mas certamente nós temos uma responsabilidade acentuada devido ao nosso conhecimento, sem dúvida. Quando eu falo na palestra, estou falando para mim, né? A boca está mais perto dos meus ouvidos, então é 2 vezes para mim, né? Então a responsabilidade é muito maior. Eu só quero alertar a todos aqui presentes, a todos que vão nos ouvir através dos canais do YouTube, que ela falou uma palavra aí chamada suicídio involuntário. Isso é muito sério. Nós podemos estar causando nosso próprio suicídio. Bom, eu quero chamar o Odilson, que ele levantou a mãozinha ali. Odilson, meu filho, pode falar. Tassiane, poxa, muito por emoção você nos proporcionou. Eu até chorei. Graças a Deus, meu irmão. E eu não quero fazer pergunta, vou fazer uma proposição já para o Zé Luiz. Como esse ano nós já programamos 2 seminários, no ano que vem vamos fazer um seminário com você e a Michele Ribeiro da Silva, que é professora lá de Tupã, São Paulo, que dá aula para a escola de Bassanufo. Sabe tudo de... Que linda! Zé Luiz, aprovado?
Por que Parece não, nome- não pensar em trazer a Tassiane para o dia 1º de maio, como terceiro palestrante? Oh, meu Aí é Deus, pra- que responsabilidade. A A responsabilidade. palestra é aniversário do professor Eurípides, nosso Ah, patrônomo, meu Deus. vai ter um seminário, por que não colocar o terceiro palestrante? Podemos. O ano E o que ano que vem vai vem- ficar com muita saudade, é muito tempo. Tá? Mas Tá bom. no Os senhores me no fim do digam ano, que eu vou. uma data para Não é qualquer dia que a gente pode trazer o professor Eurípides à nossa presença para nos falar através de uma irmã tão querida, que está Oh, tão, meu tão Deus. forte no nosso coração. Tassiane, como já Eu programei esse ano, agradeço. então vou ver uma datinha ainda para você esse ano, hein? Vou dar um Tá jeito. bom. Tá bom. Você já Mais fica à alguma pergunta, vontade. minha Seminário em gente? maio. Hein? Você aceita? 1º de maio, dos 14 a 17, aceita? Sim, eu já fico agendada. Vou colocar na minha agenda e me programo. Então Os senhores vamos só me reprogramar mandam nosso depois. seminário. Uhum. Aí os senhores só me dizem qual que é o horário, se vai ser virtual, se vai ser Não. presencial, para eu me programar direitinho. Como Eu vai vou te ser. mandar direitinho, pode ficar tranquilo. Vai ser online, tá? Vai ser online? Tá ótimo. Tá aí, ó, o professor Eurípides nos deu a graça da sua presença hoje através da nossa irmã. Eu estou realmente muito envolvido nos meus canais da emoção e certamente eu tenho certeza que ele vai velar por sua mãezinha e que ela em breve vai estar entre nós para a gente tomar aquela sopinha quentinha outra vez. Se Deus quiser. Né? Se Deus quiser. Tassiane, suas considerações. Bem, considerações finais, sobretudo a gratidão. A gratidão a Deus, à vida, à existência, e também a compreensão da nossa responsabilidade perante os conhecimentos que detemos e essa possibilidade que sempre está ao nosso alcance de sermos pessoas melhores, de verdadeiramente vivenciarmos o Evangelho com Cristo, e também nos momentos de angústia e quando os mares estiverem encapelados em nossas vidas, não nos esqueçamos de acordar no barco interior das nossas existências o Mestre, porque Ele silenciou a tempestade e Ele pode nos conduzir pelo melhor e pelo nosso equilíbrio físico e espiritual. Que possamos entender também o que a vida quer de nós em determinadas circunstâncias. E se tivermos que enfrentar, eventualmente, uma estada no leito, a doença, o desencarne de entes queridos, ou mesmo a cura, a saúde, que possamos entender tudo isso como um grande aprendizado a nós. E entendermos que o amor nos envolve e que jamais estaremos desamparados. E que, então, não tenhamos medo de viver as nossas vidas de conformidade com o que o Cristo nos ensina. Porque, ainda que enfrentemos a incompreensão ou escutemos as bocas acostumadas a escarnecer, saibamos que, sobretudo, o Cristo está conosco, porque Ele veio para nós e Ele continua conosco. Então, era isso que eu queria colocar. Sim. Quero convidar todos a deixar o símbolo maior do nosso carinho pela Tassiane com o nosso coraçãozinho. Todo mundo colocar 37 coraçãozinhos para nossa querida amiga. É aqui que você está, no nosso coração. Quem gostou da palestra da reunião de hoje e quiser receber automaticamente, entre em contato aqui no WhatsApp da AMES, envie aqui o seu nome para esse WhatsApp e eu envio para vocês automaticamente para os interessados toda semana na terça, e quando retornar na quarta-feira, esse retorno da quarta-feira é a partir de fevereiro. Queria que esse momento se eternizasse, porque foi de tanta grandeza essa noite, foi tão intenso, foi tão efervescente em meu coração, em nossos corações, com certeza, que podia não acabar, mas não vai acabar, com certeza. A semente foi plantada e vai germinar. Tchau, pessoal. Beijo, gratidão a todos. Uma boa noite a todos. E a todos, meus irmãos, boa noite. Boa noite. Beijo. Boa noite, Ellen. João. Boa noite. Marcos, saudade, Amo irmão. você, Vera. Pois é. Abraçar você. Ayub, Ayub. mantemos em pé esse Ayub, viu? É isso aí. Obrigado, hein, pelas orações, pelas vibrações. Um abraço a todos também. Beijo, Carol. Beijo, Francisco. Fiquem com Deus. Tchau, mestre. Boa notícia. Ô, Tchau, João, pessoal. Ellen. Tchau, Zé.